Muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Gu Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. E no episódio de hoje, minha querida amiga de coração, Fernanda Russo. Tudo bem com você, moça? Eu tô ótima, Vinícius. Como é que você tá? Um prazer estar aqui, honrada com o convite. Que bom, que bom. Para vocês que não conhecem quem é a Fernanda é uma palestrante, ela é mentora de mulheres, ela tem um espaço em Alphaville que é justamente para fazer eventos que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas Fê, a primeira pergunta que eu sempre faço para todas as pessoas e que você já deve estar sabendo qual é, porque você já conhece um pouquinho de mim, quem é a Fernanda? Eu sabia que essa vinha. A Fernanda é uma visionária que acredita nas pessoas, acredita nos relacionamentos e acredita que a solução está nas pessoas. Uau, é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. E como que você começou o seu trabalho? Porque eu gosto de ir lá na essência. E sim, ela é uma pessoa muito emotiva, você vai ver que ao longo da nossa conversa... Esqueci os lencinhos. O coraçãozinho de ouro. Esqueci os lencinhos. Bom, eu sou filha de militar, né? Então, minha vida inteira foi até meus pais se separarem e foram regras. Então, eu sou acostumada e gosto de regras. Aos 14 anos fui desafiada, né? Pelo meu pai, porque eu tenho 54, então isso é 40 anos atrás, não parece. Tava no auge o All Star Cano Alto Preto. Todas as minhas amigas tinham, por que eu não? Meu pai podia comprar, mas ele falou assim, não, você não sabe quantas horas precisa para comprar um tênis, e nessa época não tinha fake do Paraguai, tinha que vir dos Estados Unidos. Aí ele me desafiou, e como boa Fernanda, como boa, que agora eu descobri que eu sou sanguínea, né? Sanguínea com tendência raiz, colérica. né? Eu falei, me desafiou, adoro um desafio. Eu falei, eu vou trabalhar para conseguir esse tênis. E eu sei que eu cheguei na loja onde eu fazia compras e falei, a partir de segunda-feira eu trabalho aqui. Aí a dona da loja não entendeu nada. Montei todos os looks que eu conhecia das minhas amigas. Resumindo, comprei meu tênis. Um irmão de uma amiga foi para os Estados Unidos, comprei meu tênis. Aí meu pai falou, caramba, eu chegava a dormir, gente, de tanto que eu queria o tênis. Com 14 anos eu tinha meu tênis. E aí ele falou, bom, a partir de agora você já sabe como fazer dinheiro, não como ganhar. Você vai começar a pagar as contas, pelo menos de água de casa. Eu falei, deixa comigo. Meus pais se separaram, vem todo aquele problema de adolescente. Porque eu preciso que você conte isso mais certinho, né? E eu conheço essa história. Não foi tão bem assim, não. Você literalmente intimou a mulher. Fala, eu vou trabalhar aqui, você que... Não foi assim? Porque o que aconteceu? Quando eu falei que eu ia trabalhar lá, ela falou assim, mas eu não tenho vaga de vendedor. Eu falei, não, mas então, eu tenho que comprar um tênis. Você precisa de mim, você não precisa de vendedor. Eu falei bem assim... Eu gostei dessa frase, por isso que eu tô voltando aqui. Eu vou trazer vendas para pessoas da minha idade, que são suas clientes, mas, no meu ver, de repente, não estava tão direcionado o que ela poderia de mercadoria para as minhas colegas. Ela trazia para o geral. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu falei para ela, você vai comprar uma calça assim, porque a fulana gosta de modelo assim, a blusa assim. Eu fui meio que direcionando os looks. Foi criando os looks certos. Exatamente. Quando chegava, eu fazia os pacotes separados, todo montado o look, já com acessórios e tênis e meia, com tudo que era da alçada, e levava já junto com uma notinha promissória para os pais assinarem. E era muito engraçado, porque tudo que eu levava, eu voltava só com as notas promissórias assinadas. Aí a proprietária da loja falou, meu Deus, mas onde é que, né, da onde vem isso? Eu falei, não sei, eu só tenho que comprar um tênis. Eu nem estava preocupada em seguir nessa carreira de vendas. O meu objetivo era, naquele momento, comprar um tênis que vinha dos Estados Unidos e tinha que ser o All Star Cano Alto Preto, porque todas as minhas amigas já tinham. Eu não podia ficar de fora, né? Então, esse era o meu objetivo. E depois, meus pais vieram separar, eu saí da loja, mas segui na carreira de vendedora. E você sempre foi vendedora. Quando que foi essa transição para o desenvolvimento humano? Tudo. Você entende que É que a venda é uma relação. É, uma coisa meio que tá vinculada uma relação. à outra. A venda é o quê? Não é eu te empurrar o que eu quero vender para você que nem sabe o que precisa comprar. Existe uma diferença muito grande do que eu quero e do que eu preciso. As pessoas muitas vezes querem, mas não necessariamente entendem
que elas não precisam do que, às vezes, o que querem. Aí vai falar assim, fica confuso. Às vezes, vamos supor, hoje, uma pessoa quer um determinado carro. Para que é aquele carro? Para status social, ou para eu mostrar para alguém, para eu me sentir importante, para eu gerar a minha autoridade. Mas eu preciso deste carro? De repente, se eu começar com um outro e só mudando o meu ambiente, a minha frequência, os ambientes onde eu estou me conectando, talvez o primeiro passo, eu não ficar me desesperado, que eu preciso ter aquele exato carro, que é aquilo que vai ser a virada. Eu sou muito cética em relação a chave, virada, essas coisas. Eu acho assim, tá tudo dentro da gente, né? Porque a gente já estava conversando. Exato. Basta só o momento certo de você entender a tua fase você realmente e quem você realmente é. E aí eu digo, as pessoas sempre querem algo mais. Não acho ruim isso. Estabilidade, para mim, é algo muito ruim. Porque a estabilidade, você entra na tua zona de conforto, você perde interesse. Aí eu já cheguei aonde eu queria chegar. Eu acho que eu vou morrer e não vou chegar onde eu quero chegar. Entendeu? Eu digo aqui na Terra. Porque sempre tem como você subir um degrau a mais. Num estudo, num conhecimento, conhecendo pessoas, se relacionando. Às vezes, eu quero uma viagem para fora do país. Qual o objetivo? Eu vou aprender uma língua? É que a Fernanda profissional, ela não se limita somente a um desenvolvimento humano, ou só vendas, ou só network. Não. Você meio que transita em todos eles, né? Porque se você, por exemplo, assim, não, vou trabalhar só com vendas. Eu, ministro algumas coisas sobre vendas. Mas se você fica uma coisa muito assim, o vendedor, ele tem que entender que a essência da venda é humana, né? E é uma relação, é uma troca. Por isso que eu digo, às vezes o produto que eu tenho para te vender não é o que você precisa. Eu tenho que entender a tua necessidade. Porque amanhã ou depois você vai falar assim, você vendeu algo que para mim não tem utilidade. Ou então eu gastei um dinheiro que eu poderia ter canalizado para algo que realmente eu precisasse. Entendeu? Então, existem os vendedores malandros, né? E já aconteceu do tipo assim, preciso bater meta. Detesto meta, mas tudo bem. Precisava bater meta, cara, vou empurrar pro primeiro tolo que aparecer. Tá vendo por que ela não é colérica? Ela não gosta de meta. Odeio meta, gente. Não fala meta, só me dá desafio. Desafio eu amo. Mas esse problema você acaba para suprir a necessidade do outro. Eu digo, o teu patrão fala, você precisa vender tanto. Aí você está vendo que o mês está correndo, então você está fazendo todo um trabalho de reconhecimento, de ver os teus clientes entenderem se o teu produto é o ideal para ele, entendeu? Aí eu chego numa loja, eu sou mãe de um adolescente e de um adulto. Aí eu preciso... eu quero comprar um carro. Vamos tirar o querer e o precisar agora. Eu vou comprar um carro. É porque você tem sempre 3 pontes, né? Necessidade, oportunidade e desejo. E aí não necessariamente você tem necessidade. O que você tem é um desejo. Eu entrei na loja. Eu tenho o desejo de comprar o carro. Se o vendedor souber conduzir, se ele me apresentar, por exemplo, um carro esportivo. Poxa, você tá, cabelos ao vento. Cara, sorry. Não é a minha alçada. Mas você não vai andar com seus filhos toda vez, mas você é uma mulher assim, né? Liberdade. Não, mas eu também não quero uma minivan. Entendeu? Eu não tô no estereótipo. Não, eu sou mãe, eu tenho que andar com uma van escolar, porque eu tenho filhos que têm amigos e eu tenho que ser a condutora. Não. Eu preciso de um carro que ele me leve do ponto A ao ponto B, com segurança, com conforto. Então, qual é para mim? O vendedor tem que entender qual é o meu carro ideal. Entendeu? Talvez o que eu quero... um sedã, carro de velho, para mim, na minha concepção. Eu não me vejo dirigindo um Corolla. Nada contra Corolla, nada contra sedãs. Poxa, mano. Nada contra. Mas para mim, ficou aquele paradigma de carro de velho. Cara, eu não me vejo, assim, dirigindo um sedã. Aí eu já me vejo, tipo, num SUV. Entendeu? Não precisa ser uma Range Rover, nada
né? Mas se vier, tudo uma bem. Range Rover, não, mas uma assim, X3, uma X6, da BMW. Sabe uma marca que eu sou apaixonada? Volvo. Não são... vai dizer, mas não são carros lindos, bonitos, não. Mas a parte GAC está entrando bastante forte aqui no Brasil também. Segurança, exatamente, né? Até a gente foi convidado para um evento na quinta e estaremos lá. Gratidão aos nossos amigos pelo convite. Mas eu preciso o quê? Hoje, eu preciso de um carro que me dê segurança, me dê estabilidade, me dê conforto, entendeu? Tenha fácil dirigibilidade, é isso. Se o vendedor entender o que eu preciso e ele não for empurrar o que ele quer vender, vai dar match, entendeu? Eu acho que um bom vendedor, primeiro, vou sair um pouco do paradigma que a maioria das pessoas falam que um bom vendedor é aquele cara que sabe fazer boas perguntas. Sim, é verdade, mas vai um pouco mais além disso. Eu acho que um bom vendedor é aquele cara que ele tem as perguntas já pré-estabelecidas, que ele vai saber a informação que ele sabe do cliente e as que ele não sabe. E as que ele não sabe, ele vai precisar vender de alguma forma. Então, se você tem um pré-roteiro antes, uma preparação, né? Por isso que existe a mentoria preparo, justamente para isso, justamente para que a gente possa levar conduzir, né, o nosso cliente a um verdadeiro resultado e verdadeiro resultado de sucesso para ele. Porque um bom vendedor não é aquele que coloca benefícios, é aquele que entende as necessidades e soluciona as necessidades, independente do que seja. Né? Esse é um mindset de um verdadeiro vendedor. E quando você fala que a venda ela é humana, você entra já no campo mais do desenvolvimento pessoal também. Exatamente. Que eu sei que você vai muito para o campo pessoal, o profissional e também o espiritual, né? Sim. Que é isso que eu quero entrar agora. Sim. Como que foi essa sua jornada espiritual? Então, meus pais, eles eram espíritas, né? Tinham até terreiro de Umbanda. Não sou contra nenhuma religião, eu creio em Deus, né? Aquele estigma, sou da igreja tal, não. Eu sou de Cristo, né? E também não bato na tecla, eu sou a igreja. Há necessidade de entender que sem Deus nada existe, ao meu ver. Pode ser pessoas, tenho outras crenças e as respeito. Convivo com pessoas que também falam, em tudo você coloca Deus. Eu falo, cara, mas para mim não tem como. Deus não está tão presente na minha vida e em tudo que eu faço. Nesse transitar de adolescência e vida adulta, tudo, né? Estudar, faculdade, você vai conhecendo pessoas das mais diversas vertentes, crenças, e você vai vendo que a tua mente não pode também ficar tão limitada. Para não entrar no campo de espiritualidade, de desrespeitar qualquer outra denominação ou religião, quando eu me encontrei e vi que seguir a Cristo, para mim, era o que eu queria e eu precisava, que eu falo que ele entrou na minha vida num momento de muita dor, que foi após que nós já conversamos, eu sofri na época de adulta, já era mãe dos 2 meninos, eu trabalhava numa determinada empresa e eu passei por 2 anos de abuso moral, né? E para mim foi muito difícil eu saber que eu tinha capacidade de executar as tarefas, mas ouvir todos os dias, e aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e isso virou uma verdade na minha vida. E eu achava que eu tinha uma mente muito forte, e eu vi que naquele momento eu não estava tão bem assim. Todos os dias eu ouvia, você é incapaz, você é burra, não foi isso que eu pedi para você, você nunca entende o que as pessoas pedem para você, ou quando eu pedi um relatório, você fez diferente porque você quer se mostrar, você está querendo o meu lugar, e aquelas palavras todos os dias. No primeiro momento te causa uma revolta, você quer responder. 2 anos assim. 2 anos. Aí eu desenvolvi doença psicossomática, tomei mais de 30 benzetacil, porque essa doença autoimune, ela como que contamina o meu sangue. Então, se eu tenho uma crise de estresse muito grande, eu volto, parece naquele período, por mais que eu já tenha ressignificado. Sim. Então, eu me controlo muito, hoje eu faço muito gestão das emoções, aprendi a fazer isso.
Se eu venho numa crise de estresse muito grande, a primeira coisa, meu sangue parece que está todo envenenado. Parece que eu vou precisar fazer uma transfusão, né? Passar numa máquina tipo hemodiálise e fazer toda a filtragem do sangue. E eu começo com uma erisipela, a erisipela abre, a perna fica em carne viva, e os médicos não sabiam o que era aquilo. E aí a gente volta para o campo mental e espiritual. Sim. Entendeu? Porque quando você está bem, a tua mente está bem, os teus pensamentos estão em ordem, por mais que você esteja passando por situações difíceis, você entende que tá tudo bem. De uma maneira ou outra, vai acabar bem. Talvez não da maneira como você gostaria que acabasse, mas vai acabar bem. E eu não estava com essa mente tão preparada e tão forte como hoje eu estou no trabalho de fortalecê-la cada vez mais. Isso é uma constante. E aí fiquei afastada 6 meses do trabalho. Quando eu voltei, eu tinha tremores, porque eu não podia ouvir a voz da pessoa, eu fui remanejada de setor. Só de pensar que eu estava no mesmo ambiente, no mesmo andar, aquilo já me começava a desencadear a crise. E só que eu não achava justo eu pedir demissão. E não podia, na época, por causa da tal estabilidade, né? Depois que você volta de licença saúde, tem a estabilidade. Passaram-se as 2 estabilidades, aí eu fui remanejada para férias. Enquanto eu estava de férias, eu fui comunicada que na volta eu ia ser desligada da empresa. Por um momento, eu fiquei muito triste, porque meu esposo estava num emprego novo, eu tinha criança pequena, mas para mim foi um alívio, sabe? E até hoje eu carrego marcas, né? Principalmente nas pernas, que parecem queimaduras. Antes eu olhava, doía na alma, doía na cabeça, né? Doía fisicamente. Hoje eu olho e eu vejo que aquilo ali é uma história, né? E o assédio moral, ele não é escancarado. Ele é sutil. Sim. São palavrinhas que vão sendo soltas todos os dias, são brincadeirinhas, são coisas assim que, se você não estiver atento, tem pessoas que vão ver esse material, é isso que eu falo, reflita. Às vezes é uma brincadeirinha que fala assim, tô brincando. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então fique atento, sabe? E aí eu escrevi um e-book, né? E eu já palestrei algumas vezes falando sobre o assédio moral e sobre ressignificar. Fernando, você perdoou essa pessoa? Agora pensa só. 2 anos eu sofri o abuso moral. Saí da empresa. Passei 14 anos lembrando desse episódio, sofrendo, tendo novas crises de perna aberta, estresse, tudo. Quando uma pessoa chegou para mim e falou assim, se você não perdoar, o perdão não é para ele. É para você. O perdão é para você. E eu não entendi, eu não conseguia perdoar. Eu não entendi essa relação do perdão como que o perdão era para mim, entendeu? Sim. Quando eu comecei a entender que quem mais estava abusando era eu, 14 anos abusando de mim, eu falei, eu tô pior do que o abusador. Sim, que só ficou 2 anos. Ficou 2 anos. Que já é um absurdo. Né? E eu falei, numa constante de novas crises e vamos tomar benzetacil de novo. Aí eu falei, caramba. E o perdão é igual o amor. Ele não é sentimento, ele é decisão. Eu decido perdoar, eu decido amar. Ama fulano, não te ama. Tô nem aí. O perdão, ele é um presente. Cabe a pessoa aceitar ou não. Aí é com ela. Aí é com Mas ela. A gente já não convive, né? Depois que eu saí da empresa, eu mudei até de cidade, porque para não ter a surpresa, né, de cruzar com a pessoa até mesmo na cidade, que era uma cidade menor. Mas depois desses 14 anos, eu um dia orando, falei, Senhor, eu vou perdoar o fulano porque eu quero que ele prospere. Porque enquanto eu carreguei ele nas minhas costas, eu também não prosperei. Sim. Eu sofri, eu era murmuradora, reclamona. A minha vida era um... Queira ou não queira, você voltava para aquilo. Eu voltava vivia sempre. De passado. Exatamente, vivia de passado. E aí, quando eu perdoei, né, que eu decidi, o perdão é decisão, foi mágica? Não. Só que, incrível. Tudo conspira. O meu organismo não entrou mais em crise. Você falou sobre
Foi mágica? Não, óbvio que não é mágica, né? Não. A gente. Até porque eu costumo falar que a maior viagem. Isso eu aprendi com o Martinelli Santos, inclusive, Martin, se estiver ouvindo, contigo. Ele fala o seguinte: que a maior viagem que o ser humano pode fazer é de 40 centímetros. Cara, é muito difícil, que é o 40 centímetros. É da mente pro coração, né? Que é você sentir Exato. de fato. E realmente, uma coisa é você ter a razão. Você entende, você já sabe. Agora, você transformar isso num sentimento e, de fato... Porque é muito fácil chegar aqui. Eu perdoo, Fernanda. Tudo. Agora, para você levar pro coração, é um tempinho, gente. Não é uma viagem longa. Mas aí é que tá. Você vê o quanto é importante e Mas é quanto importante você há racionalizar poder nas palavras. Exatamente. Porque a palavra, ela leva ação, né? Por isso que diz lá em Provérbios, né? Cuidado com o que você pensa. Porque os teus pensamentos, eles vão virar ações. Eles vão se alinhar no seu coração. Aquilo vai gerar um sentimento. E esse sentimento vai virar uma ação. Então, o livro de Provérbios, para mim, é um dos livros que eu já li várias vezes, diariamente. E é um livro que a gente aprende muito. E, realmente, quando eu decidi, eu falei, fulano, eu te perdoo. Eu libero você para prosperar. A partir daquele momento, gerou em mim um alívio, uma tranquilidade. Às vezes eu pensava, será que eu vou ter novas crises? Será que, né? Será que... Mas parou de me preocupar. Eu não tive mais uma pré-ocupação da minha mente em relação àquele episódio. Porque eu perdoei. Mas como que... Mas você não falou com ele. Não há necessidade. Exato. Eu liberei a palavra no âmbito espiritual, né? Eu falei, Senhor, tá liberado. Em tudo, né? Um âmbito mental, sentimental e espiritual. Naquele exato momento, o meu cérebro fez a sinapse. E outra, seu posicionamento foi diferente. Né? Por aí. O cérebro fez a sinapse, né? E falou assim, cara, não tem mais como a gente carregar esse cara. Não tem mais lugar para ele aqui. Ela perdoou, entendeu? Então, vamos tocar. Vida que segue, entendeu? E aquilo foi gerando em mim novos sentimentos, novos pensamentos, geraram novos sentimentos. E hoje eu posso falar dele e desse episódio. É uma lembrança, mas não me dói. Não dói na minha perna, não dói na minha alma, não carrego, não existe peso. Eu posso palestrar, eu posso falar, eu posso conversar com as pessoas. E por isso eu falo, sejam sempre alertas, estejam atentos. Porque o assédio moral, ele é sutil. Sim. Entendeu? Ele tá muitas vezes as pessoas não percebem, né? E isso leva não só para o coração, mas para o corpo mesmo. Como você é a prova viva disso. Exatamente. Né? Não que seja necessariamente você passar por isso te torna uma boa mentora, mas é exatamente por isso que ela é uma excelente mentora de mulheres. Porque ela cuida literalmente de todos os pontos. Ela não pega só a parte de vendas, ela não pega só a parte de desenvolvimento pessoal, ela não pega só a parte do todo do empresarial das mulheres. Ela vai na essência. Isso aqui eu tô falando, Fê, aproveitando aqui, né, o espaço, que é justamente isso. Que é para te dar os parabéns por toda essa sua trajetória, sua vida. E isso só é possível porque eu entendi que a gente... formar parcerias não é formar alianças. A minha primeira aliança é com Deus. Entendeu? Depois eu tenho aliança com meu esposo, tenho aliança com os meus filhos e aliança com os meus parceiros. Os meus parceiros, eles têm 100% de mim, Vinícius. Você sabe disso. Eu não tenho reservas. Eu não trato as pessoas do tipo assim, o que essa pessoa quer de mim? Porque a pessoa já tem tudo de mim. Entendeu? E eu entendi que eu não preciso esperar da pessoa o tudo dela. Porque ela muitas vezes não está preparada para me dar o tudo dela. Mas o tudo vem de Deus. Sim. Entendeu? Então, a minha vida é um eterno plantio. Aí as pessoas falam, cara, mas você está sempre nessa... Não, eu não estou preocupada. Eu não me preocupo, literalmente, com o que as pessoas falam sobre mim. Não tenho problemas. Eu não sou aquela pessoa. Fulano está falando de você. Isso diz mais dela do que de mim. A única pessoa que eu me preocupo, o que realmente ela pensa de mim, é Deus. É o que eu falei, a gente estava conversando. Hoje o meu sonho faleci, fui para cima,
o Senhor olhar para mim e falar, servo bom e fiel. Esse é o meu sonho, entendeu? Você tem sonhos na Terra? Tenho. Pra gente sobreviver nessa Terra, você não pode ser tão sem sonho, mas... Eu posso te falar, correndo risco até enfim, mas eu acho que ele não vai te falar isso. Não? Não. Meu Deus do céu. É falar, agora tremi na filho base. amado e fiel. É totalmente diferente. Isso ele vai chegar pra você e falar, filha amada e fiel. Não servo. Papai do céu não gosta de servos. Mas que é só... Mas é aquela coisa, Mas eu sabe? entendi onde você quis dizer. É só pra porque, deixar um pouquinho mais porque carinhoso. as pessoas são muito assim, são muito preocupadas, sabe, Vinícius? Sim, se eu fizer isso, o que vão pensar? Eu não vou falar palavrão, porque eu já parei com isso. Eu tive uma fase muito rebelde de falar muitos palavrões. Meu Deus do céu, então... Mas... eu tô nem aí, porque vão falar. O botãozinho F de felicidade, de né? Felicidade, vá ser feliz. Tá tudo vá certo. Ser feliz. Entendeu? Tá tudo certo. Conheci pessoas maravilhosas. Vai fazer um ano, o mês que vem, que eu tô aqui na região de São Paulo, né? Porque vim do Norte Velho do Paraná, uma cidade bem pequenininha, de 10 mil habitantes. E eu vou falar pra você, o Senhor todo dia me dá um presente. E eu tenho uma missão, não te contei. Eu tenho uma missão de todos os dias eu tenho que conhecer uma pessoa nova. Hoje eu conheci o Dan. Dan? Já matou essa missão de hoje. A missão de hoje está cumprida, entendeu? Então todos os dias eu tenho que conhecer uma pessoa nova. Em resumo, vocês querem saber o que é realmente networking / netweaving? Netweaving na prática, que é você se conectar profundamente com uma pessoa, olhar o coração dela, tudo. É só seguir a Fê. Porque essa mulher aqui, ela realmente é a conexão verdadeira. Ela não pensa em nada interesseira, sabe? Não. Ela é sempre interessada naquilo. Eu volto a falar, eu acho que o Rony falou isso numa palestra que você me comentou, né? E eu refriso aqui isso porque eu assino embaixo. O Rony é um grande amigo nosso, se estiver assistindo, um grande abraço, beijo, Rony. Mas eu assino embaixo sobre tudo isso que ele falou também, tá? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Você passou por aquela jornada do vender o sapatinho. Uhum. Depois você conseguiu, com o seu sapato, você dormia com ele. Você já... Tanto que eu queria o sapato. Você passou por tudo aquilo. Como que foi essa transição? Ou você continuou para venda? Onde você trabalhou? O que você fez? Por incrível, eu passei... Eu quero... Você vê, eu tinha um sonho de adolescente que eu queria ser promotora. Era o meu sonho. Promotora? Porque eu queria botar todos os bandidos na cadeia. Eu achava que eu ia ser o Zorro, entendeu? Né? Aí eu falei assim, eu vou virar a Xena. Porque bandido não vai passar. Eita, referências dos anos 90, tá tudo certo. Eu tô dizendo, gente, eu sou jurássica. Bandidos não passarão. Só que aí eu fiz 6 meses de direito. Aí eu vi, cara... Caramba, você também fez 6 meses de direito? Eu fiz 6 meses de direito. Aí eu falei, não. Aí todo mundo, não, você tem perfil de delegada. Eu falei, cara, não vai rolar esse negócio. Delegada, juiz, esse negócio. Por quê? Começou a preocupação, que aí eu queria ser mãe, queria ser esposa. E aí, que a primeira coisa que os bandidos fazem, vão na família. Aí eu falei, não vou correr esse risco. Mudei totalmente o vértice, né? Dei um 180, fui para a área administrativa. Fiz administração. Nada a ver comigo, mas tudo bem. Nossa, de vendas para direito, de direito para administração. Aí fiz administração, foi onde eu aprendi sobre gestão de empresas e assim... Te agoniava. Me agoniava. Sabe por que eu sei disso? Porque você é sanguíneo. Exato. Quando vinha Fica aqueles preso negócio, em 4 paredes. Então. E aí, assim, trabalho em grupo. Rapaz, trabalho em grupo me mata. Por quê? Por que trabalho em grupo me mata? Fernando, você não gosta de pessoas? Amo pessoas. Mas eu sou do tipo assim, tatará, já fez? Não. Cara, mas como assim que você não fez? Você viu os áudios... Eu mandando áudio pros meus filhos, né? Faz isso, ele falou, cara, escreve, porque metade deles nem estão mais ouvindo o que você tá falando. Eles não estão nem entendendo. Porque eu sou assim. Eu consigo... hábito meu. Você tá falando, eu tô absorvendo o que você tá falando, eu tô lendo aqui, eu posso estar ouvindo, eu vou saber que música tá tocando no rádio, eu vou responder a pergunta que você me fez e eu vou estar conseguindo ler um livro. Você é superdotada? Não. É desenvolvimento de habilidades. Sim. Dentro da faculdade... Até porque a sua disciplina lá dos pais... Exatamente. Porque era muito rígido.
E dentro da faculdade de administração, foi inválido? Não, foi muito bom. Só que me deixava muito para baixo, entendeu? Me cortava muito as minhas asas, eu não conseguia voar. Aí o pessoal falava, cara, vai fazer gestão de pessoas, vai fazer psicologia, você tem tudo a ver, ser terapeuta. Eu falava, não é. Aí eu passei meio uns 2 anos, 3 anos no limbo, do tipo assim, eu não sei o que eu tô fazendo nesse mundo, eu fiz uma faculdade de administração, não me encaixo em nada. Fiz concurso do Banco do Brasil, fiz concurso da Caixa, né? Quando tava com esse negócio. Porque o sonho da minha mãe era, vai ser concursada, porque quem é concursado, né? Sonho de mãe para te dar estabilidade. Eu falava, não é isso que eu quero. Sim. Aí eu acho que eu já montei umas 6, 7 empresas, né? Umas deram certo, outras não. Por quê? Algumas deram certo porque cumpriram princípios. E elas foram vendidas ou repassadas para outras pessoas, funcionando e tá bom. As que não deram, foi porque eu fiz só para ganhar grana. E quando você faz as coisas só para ganhar grana, não dá certo. Ou você só pode atender com Deus, né? Entendeu? Não, eu vou fazer isso só para fazer grana. Aí, no amadurecimento, depois de 2 anos, 3 anos no limbo, eu falei, cara, eu nem sei o que eu tô fazendo nesse mundo. Sabe quando você fica meio assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Né? Quem sou eu? As amizades, assim, as coisas vão de faculdade, né? O vento vai levando, e você fala, meio que eu fiquei meio do tipo assim, meio que sozinha. E eu sozinha produzo. Você não pode. Eu gosto, né, de desafio. E eu tenho uma mente assim muito de solução para as coisas. Eu consigo enxergar a solução. Talvez não é ideal, mas eu consigo ver a solução. Aí a pessoa fala, cara, só mas não isso... sabe planejar antes, né? Eu resolvi, já entendi. Na minha cabeça... do tipo assim, vai dar certo. Como? Não sei. Eu tô brincando aqui com a Fê porque ela é minha amiga e eu sei exatamente, tá, gente? Não é falando mal, não. É que eu conheço. Oda... Ele chegou no escritório, eu falei, cara, vai dar certo. Como? Não sei. Eu só sei que no fim vai dar certo. Vamos fazer um planejamento? Não, isso aí eu não sei fazer, não. Tá, isso vamos lá, me explica, começa. Não sei, cara. Eu sei que tem um meio, um começo, um meio e um fim. O fim eu sei que vai dar certo. Entendeu? Agora o meio não complica. Deixa alguém... E assim... eu falo para as pessoas assim, cara, eu falo assim, constrói aquela parede, bota o tijolo, bota o cimento, bota pá, para que hora você precisa da parede, tá? Mas não fala bem assim, Fernanda, tem que fazer uma planta. Entendeu? Não sacrifica. Isso aí não... Qual é a medida? Vamos passar os quadros, deixar... Não. É muito difícil pra mim. Assim, tem gente, eu falo, tem gente que vai ter paciência pra isso. Aí eu casei com um fleumático, né? Que o meu marido tem toda a paciência do mundo, fala baixo. Tudo. Aí tem hora me irrita, porque eu queria que ele fosse mais agarrido, assim, sabe? Mas, né, sanguíneo, mas tá ótimo. A gente entra num contrassenso. E depois eu comecei a falar... mas é bom casar com o fleumático porque ele é um bom ouvinte, total, ele é uma pessoa... Total. Eu falo que fleumático é aqueles tipo de pessoas que vão pro céu com o trip e tudo. Vão. Eu falo, os meus filhos e meu esposo têm passaporte direto. Eu tô na luta, mas eles têm passaporte direto. Porque é incrível. Eu falo isso, tá bom, tudo bem. Tudo certo. Tudo certo. E aí tem hora que eu falo, não tá tudo certo. Eu quero que brigue comigo, discute comigo. Mas por que você quer discussão? Já viu aqueles vídeos que é tipo meme assim? Fala, você quer brigar hoje, né? Tá bom, vai. Tá bom, você tá precisando de uma briga, né? Tô precisando. Só uma brigazinha, assim, só um pouquinho. Acontece, faz parte. Por aí. E depois de ter as empresas, né, montar, eu já fui motorista de aplicativo. Eu amava ser motorista de aplicativo, porque aí sim eu exerci todas as aulas de psicologia sendo motorista de aplicativo. Porque entra as mais variadas pessoas, né, com seus mais variados problemas. Uns querem conversar, outros não. E eu era daquela, tipo assim, olhava no retrovisor, via que estava meio cabisbaixa, eu já perguntava, posso ajudar de alguma forma? Aí a pessoa do tipo assim, se olhava para mim do tipo, fica na sua, eu falo, não, mas eu só queria dar uma palavrinha, né? Aí, tipo assim, aí tô no meio da corrida e falo, nossa, mas nem uma palavrinha, não trocou nem um bom dia comigo. Um bom dia? Poxa, um bom dia me deu. Aí tinha outros que falavam que eu falava, meu Deus do céu, eu já sei onde mora, a genealogia dos filhos, a ancestralidade.
Já conheci tudo. Já troquei o WhatsApp, já vou até tomar café na casa do passageiro. Quantos passageiros em dia de calor, isso é verdade, quantos passageiros falam, desce aqui tomar uma coca, desce aqui tomar uma água. Eu descia, já ali já comia um lanchinho, alguma coisa e pausava o aplicativo. Quantos, entendeu? E eu falo, gente, quantas pessoas às vezes, eu nem sabia se era tipo assim, do bem ou do mal, né? Às vezes a pessoa só quer um bom dia, realmente, né? Exato. Um E às bom vezes dia eu falo, verdadeiro, não esses bom dia... Ou beleza, né? tipo, Quando a gente por passa... obrigação, né? Por obrigação. E uma coisa que eu aprendi com os meus pais, e eu repliquei para os meus filhos, é... O presidente ou o zelador, para mim, tem o mesmo peso. Sim, com Eles certeza. merecem a minha educação, eles merecem o melhor de mim. É a minha excelência, assim como Deus. Então, Eu vou te digo até mais, vou abrir um parênteses aqui. As maiores oportunidades da minha vida foi conversando mais com as pessoas que estavam no ambiente, então, os zeladores, porteiros e todas as outras pessoas, do que tentar ir direto no presidente. exatamente. Às vezes, cara, são Exatamente. pessoas de bom coração. Exatamente. Em resumo da obra. E aí... Não que o presidente não seja, mas sem Exato. entenderam na analogia. Exato, porque assim, às vezes as pessoas, né, do tipo assim, colocam, eu não, né, eu tenho que ter um cumprimento especial pro fulano. Cara, por que eu não posso cumprimentar Seja você, especialmente seja verdadeiro, o porteiro assim, do prédio, o zelador, entendeu? E eu achei muito incrível, enquanto a gente estava lá no shopping Iguatemi, né, que a gente permaneceu um tempo lá naquele edifício, quando às vezes eu via aqueles zeladores lá tirando as marquinhas de salto, né, de borracha do piso do shopping, Nossa. né, com aquela borrachinha, Eu lembro, né, sim. eu chegava e falava, oi, tudo bem? Aí a pessoa falava do tipo, nossa, tá me enxergando? Você tá me vendo? Eu não sou invisível. E isso que eu falo para os meus filhos, tem olhar para os invisíveis. Porque essas pessoas, elas já se auto-sabotam, elas já se auto-colocam num lugar do tipo... Eu tô Tá? aqui só Ninguém fazendo a me minha vê, função, já ninguém deixa tá me vendo, o invisível. entendeu? Eu não espero um bom dia, um boa tarde, um obrigado, uma gentileza de ninguém. Sim. Se der, eu até me espanto. E aí eu via no olhar daquelas pessoas espanto, sabe? E aí, como eu invariavelmente estava ali toda hora passando pelos mesmos locais, aquilo já virava comum. Então, às vezes eu passava, cumprimentava, dava um bom dia, uma boa tarde, aí já vinha. A primeira vez era um olhar de espanto, na segunda já vinha um sorriso. Né? Aí na outra a gente já estava trocando figurinha e eu falava, não vou trabalhar seu trabalho, senão daqui a pouco estão batendo rádio para você, que você está batendo papo, né? Mas eu falo, a gente tem que ter esse olhar para o próximo, entende? E enquanto, voltando lá no abuso moral, quantas vezes eu não recebi um olhar? Imagina. Entendeu? Por medo, talvez, das pessoas virem, não digo em meu socorro, mas às vezes uma palavra falava, cara, logo você sai dessa, fica firme. Você não é o que estão te taxando, Sim. entendeu? E eu não tive isso no meu ambiente de trabalho. Eu tive amigos de fora que foram fazer serenata para mim enquanto eu estava em licença de saúde, sabe? E aí, o que me fortalecia era isso, né? A crença em Deus e saber que aquilo, de uma maneira ou outra, ia passar. E a amizade, né, dessas pessoas indo até minha casa, conversando comigo, tirando um tempo do dia a dia corrido delas e sendo solidárias comigo, né, me incentivando, me aconselhando de alguma forma. E isso eu fui percebendo que quando você corre só atrás da grana, a grana pode até vir, mas ela não perdura. Entendeu? E ganhar grana porque sozinho... se você corre atrás da grana, a grana corre de você. Começa por aí. E ganhar grana sozinho é chato. Porque depois você vai dividir com quem? Você vai sentar num monte de grana e... eu tô feliz. Tá feliz nada. Você não tá feliz. Você tá se iludindo. A única pessoa que eu conheço que ficou feliz com dinheiro é só o tio Patinhas e desenho. Só o tio Patinhas. Que era a imaginação de alguém. E mesmo assim, quando os sobrinhos ficavam longe, cadê que aquela grana toda servia pra alguma coisa, né? Exatamente. Né? Então, eu vejo assim... O nosso crescer, o nosso crescimento, a nossa evolução, a solução de exatamente todos os problemas, está nas pessoas. Entendeu? Às vezes eu estou passando por um problema. Você não sabe, eu não preciso dizer para você, mas às vezes a solução está em você. Às vezes a palavra que você vai falar para mim, numa conversa, que de repente as pessoas vão falar assim, uma conversa nada a ver,
tem tudo a ver. Sim, com Entendeu? certeza. Às vezes, com certeza. a solução que eu preciso está numa palavra que você vai dar. Isso é conexão genuína. Exatamente. É entender exatamente que não se conecta apenas pelo âmbito profissional, mas se conecta a essência com a essência. Deus que habita em mim, habita em você. Exato. Se a gente se conecta em essência, eu sei exatamente quais são seus problemas, quais são suas dores, ver o que eu posso solucionar, o que eu não posso. E aqui já, agora um parênteses para o Merchan. Foi assim que surgiu a Conexões Visionárias? É assim que iniciou o espaço do Conexões Visionárias, que hoje é uma sala de eventos e está terminando a montagem do podcast, entendeu? Ali é um espaço para honrar e glorificar o nome do Senhor. Ali o slogan do Conexões Visionárias é inspira, conecta e transforma. Inspiração, conexão e transformação. Porque eu preciso me inspirar em alguém. Entendeu? Porque às vezes, ou eu ser a inspiração para alguém. Sim. Entendeu? Até porque é o que a gente estava falando sobre networking, netweaving. Muita gente vai para networking. Qual era a essência do networking? O networking era para ser essa conexão genuína que nós falamos até aqui. Sim. Mas, infelizmente, deixou de ser isso para se tornar uma coisa muito de interesseiros. O português, claro, é esse, tá? Então, você precisa fazer networking, precisa estar no ambiente. Sim, você precisa, mas não com essa mentalidade de ser interesseiro. O que essa pessoa pode agregar a mim? E depois de tudo isso, criou-se o netweaving. O netweaving é essa conexão mais genuína e tudo mais. E eu gosto da Fê e gosto da proposta, né, do Conexões Visionárias justamente por isso. Por ser um ambiente de netweaving. Ser uma conexão verdadeira. Né? Nós vamos começar todos os encontros Exatamente. ali. Não sabemos o dia exato, mas siga Eu Sou Fernanda Russo para poder ficar sabendo. Vai ser toda semana esses encontros de conexões verdadeiras. Nós estamos preparando uma célula também, né? Sim, sim. Aí você já tem data, acho que é toda sexta-feira, Toda sexta-feira, por volta de já tá tudo 19h30, certo. por aí. Ou seja, nós queremos trazer, e aqui eu me incluo junto, porque é a parceira, já acaba a gente Com puxando. certeza. Aqui já é né? aliança. Então eu quero isso. Eu vejo na Fê e aí eu só estou agregando, espero estar agregando Sim. sempre para que a gente possa construir esse ambiente de conexão verdadeira. A maioria das pessoas que já me assistem conhecem o evento Nexus, o evento da Connect, do Rubão, do Rony, grande parceiraço nosso. Então eu sempre estou dentro dessas conexões que realmente são conexões verdadeiras. Então isso é netweaving. E aí, você criou esse espaço maravilhoso, que vai assim, ali na Alameda Rio Negro. Isso, ali certo? na Alameda Rio Negro. Bem Sabe qual é o frente. diferencial? É gostoso que é térreo. Ali Você não precisa ficar pegando crachá, coisas. não precisa elevador, É não tem catraca, térreo, não tá tem ali. nada. Não tem que passar por recepção. A recepção talvez você vá ter que passar só para pegar seu Ué, crachá dali, ali. Você é você, mas você vai entrar. É um espaço Não é recepção de pequeno, prédio, é recepção do Conexões local. mesmo, entendeu? Não é, você não vai ter que passar pela recepção de um prédio. A proposta ali é realmente tornar acessível, entendeu? E fazer o que você falou, a conexão não só pela conexão, entendeu? O que, Não que só você vai profissional, lá tá, então a gente vai fazer negócio. Pode até vir. Quantos negócios a gente pode vir a fazer? Com Mas a certeza. intenção inicial é uma troca. Fé, família e negócios? Exatamente. Em resumo da obra é isso, né? Fé, família Porque e você negócios. tem o espiritual, tem o pessoal e o profissional. Exatamente. Esse é o ambiente verdadeiro da Conexões Visionárias. E a pegada do podcast também vai ser essa, entendeu? Inspirar, conectar e transformar. Porque às vezes, é o que a gente volta a falar. Quando a gente convive com pessoas e essas pessoas vibram na mesma frequência ou mais alto que a gente, elas vão trazer conhecimento e às vezes uma fala. Foi o que eu falei, sexta-feira. Sexta-feira nós ficamos sentados, nós dois, da 1h30 às 6h30. A gente não viu anoitecer, a gente não tomou água, a gente ficou blá, 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 Só nos preparativos, Meu só a Deus, mas estrutura. daquilo ali, daquelas 4 horas de conversa que a gente... Você foi só para conhecer o espaço. Foi. Foi Era sim. só uma visitinha, falei, vou passar, tomar um café e conhecer o espaço. No fim, a gente não tomou café, porque a cafeteria em frente fechou. Acabou fechando, né? A Porque gente nem viu. Quando eu vi, eu falei, nossa, anoiteceu. São 6h30 da tarde. Mas dali surgiu... Inclusive, tá me devendo um café. Ó, agora tá registrado, gravado. Deu um café, vou pagar. E a cafeteria lá em frente é uma delícia. O pessoal lá
Joia. Recebe a gente super bem. E da nossa conversa, quanta coisa surgiu, quantas possibilidades que eu já via de um jeito, você conseguiu trazer o teu olhar de planejamento, porque eu só vi o final, eu só vi o resultado, né? Eu só vi o resultado, eu falava, não, cara, mas vai dar. Mas como que isso vai dar? Então, eu não sei, Vinícius, mas eu sei que vai dar. Mas, Fer, você já planejou? Não, essa parte eu não sei fazer, não, porque eu não sei, gente. Não adianta, isso não é charme nem nada. Manda eu fazer. Vem com o plano. Só que assim... Ela é executora, em resumo da obra. Não vem do tipo assim, primeiro passo, você faz isso. Não, você vem já, ó, você tem que entregar isso. Pronto. É assim. Para lidar comigo eu espero isso de você. Né? Eu espero isso de você. E eu vou te entregar com excelência. É só isso que... E o bom da Fê é que se ela falou para você, pode passar, ela vai cumprir. Ponto. Em resumo da obra é isso. Ponto. Então, o Conexões Visionárias, ele é um espaço onde vai ter diversos eventos. Vão ser... está aberto para locação, para você que é player, para você que é palestrante, queira estar lá também. Mas nós vamos ter os nossos próprios eventos também, que vocês vão ficar sabendo, tanto no meu Instagram quanto no da Fê, vocês sabem muito bem disso. Voltando um pouquinho, você também vai fazer um podcast. Vou. Aqui é como se fosse o treinamento. Eu quero que vocês deixem aqui, escrito abaixo nos comentários aqui, ela dá uma pessoa para falar no podcast? Acho que sim, né? Porque fala bastante, não fala? Nossa, aí vocês falam assim, fala menos, seja mais, né? Seja mais direto. Assertiva, né? Eu falo assim, eu vou dar resultado. Eu tô treinando, gente, eu tô assistindo, vou pegar as coisas boas dos podcasts. Você também Porque pra mim é um desafio, né? Sim. Porque até então, eu não me imaginava. Você já palestrava, sim. Você já tem uma boa desenvoltura de comunicação e oratória, isso aqui é inegável. Tá? Mas esse é realmente um desafio porque você nunca fez, só por isso. Agora eu vou dizer pra vocês, vou confessar. Agora é a hora do eu confesso. Eu confesso. Eu sou tímida, não parece, mas eu sou. Eu era narradora de histórias atrás do bastidor. Eu pegava o microfone, podia ler textos, teatros infantis como narradora. Eu não conseguia falar em público, eu travava. Eu gelava, gaguejava e passava mal. Foi quando uma pessoa chegou e falou, você tem um português muito bom, você tem uma dicção muito boa, você tem que fazer um curso de oratória. E eu fiz no Senac. Isso faz tempo. Bastante. Acho que eu tinha uns 19 anos. O despertar dos palcos tá aí. Né? Com uns 19, 20 anos, eu fiz oratória. Ah, pra quê? Destramelou, gente. Agora pode vir na frente, pode vir por... Vai, tô com o microfone na mão e eu falo, pode ser na calçada, no palco. Inclusive, eu falei do despertar dos palcos, mas isso, eu tenho a mentoria, né? Despertar dos palcos, mas nós dois vamos transformar isso numa imersão. Isso também. Já que você abriu o espaço, eu faço o merchan. Vamos lá. Já aproveita, né? Tá aqui pra aproveito para merchan. Isso. E nós vamos fazer esse time, essa formação aí de palestrantes. Então, se você tem interesse, também deixa aqui nos comentários ou manda um eu quero lá no Eu Sou Fernanda Russo ou no Vinícius P. Santos. Que a gente vai entrar em contato porque a gente vai selecionar. Como vai ser a primeira turma, vai ser uma coisa mais seleta, exclusiva, porque assim, existem 4 tipos de palestra. E aqui, já que eu estou fazendo merchan, eu vou aproveitar. Vamos lá. Existe a palestra mais conhecida, que é os 12 trabalhos lá do Joseph Campbell, né? Os 12 a jornada do herói, que é a mais conhecida, mas isso meio que tá mais batido, né? Hollywood tá aí, todos os filmes praticamente eles usam e abusam dessa fórmula. Sim. Tem a Dorama, que tá vindo do Ocidente, essa estratégia mais de fazer essas palavras. Tem o Petchapucha, que é basicamente aquela correria, você pega 40 slides e faz em 20 minutos, é uma coisa assim, corrida. E tem a nossa metodologia, que é uma pegada mais emocional, que é uma pegada mais de entregar um conteúdo de valor realmente. Tem toda uma estratégia por trás, até porque 15 anos de jornada de marketing digital, mais de 24 anos aí só de desenvolvimento pessoal, vocês vão entender um pouquinho mais sobre essa dinâmica todo, certo? É isso, Fê. É isso. Então já se preparem aí para caso vocês estejam preparados. E assim, eu tenho certeza que às vezes a pessoa, e vou dizer para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, não se acha incapaz.
eu muitas vezes, né, o Vinícius sabe, eu falava assim, cara, mas o que eu posso ajudar? O que eu posso, né? Do tipo, vou contar o quê? Vou contar a minha história. E aí eu entendi que quando você conta a sua história e você é verdadeiro, porque eu Isso sou é muito eu, importante também, tá? você não tá numa máscara, e você não cria um personagem, né? Não cria um personagem, as pessoas se conectam. E as pessoas vão se conectar com quem é real, quem é de verdade. Então, essa sou eu, emotiva, meu olho mareja mesmo. A gente vai falar nas palestras, eu já falei pra ele que a única coisa que eu preciso aprender é não chorar, porque eu choro, gente. Não, tem que chorar sim, é emocional, você tem que... Se é verdadeiro, não tem problema. É só colocar um lencinho do lado, tá tudo certo. E do tipo assim, não existe ninguém que não tenha algo a acrescentar positivamente na vida do outro. Se você se acha incapaz, você é a pessoa certa para andar com a gente. É o que porque a gente está atrás dos incapazes. Sobre o dom da palavra, né, Fê? Exatamente. A palavra, ela tem muito poder. Total. Ela e não é só de materializar no campo espiritual, como a gente já chegou até a comentar aqui durante esse podcast. A palavra, o poder da palavra, ela tem no dia a dia mesmo. Então, às vezes, um bom dia, como a Fê citou aqui, muda totalmente a trajetória da pessoa. Às vezes é a energia que você dá num oi, que muda já. Imagina você contar a sua história, passar pelos seus desafios, você vê nitidamente o olhar das pessoas, vendo, cara, não tem nada. Agora eu vou falar um depoimento real meu. Não tem nada mais gratificante do que uma pessoa olhar nos seus olhos e falar, você mudou minha vida. Cara, é verdade. Isso é mágico, gente, mágico. E só um palestrante tem esse dom, um mentor tem esse dom. É difícil você ver outras profissões que você consiga receber isso. Lógico, um médico, Sim. Mas assim, o contato com as pessoas, essa conexão genuína, isso é a essência. A essência principal é fé, família e negócios. Então, é o lado espiritual, o lado pessoal, o lado profissional. Isso é o Conexões Visionárias, isso é o que nós estamos construindo. Já que a gente começou a dar os spoilers, né? Então, a ideia... A gente não guarda segredo. Não dá. Não há nada que a verdade não fique oculta para sempre, né? Não tem jeito. Exatamente. A verdade, ela sempre vem à tona. Não tem como. A verdade, ela surge. E aí a gente volta na primeira frase. Quem é a Fernanda? A Fernanda é tudo isso. É isso. É esse pack aqui. Falando sobre desenvolvimento humano, networking, toda essa parte de vendas. O que é um bom líder, um bom vendedor hoje, Fê? É quem inspira, entendeu? É quem serve de inspiração para alguém, às vezes, que se acha incapaz, entendeu? Vamos levar para o âmbito... corporativo. Quem é um bom líder? É aquele que não manda. Ele fala, vamos junto. É aquele que vai na frente, né? É aquele que fala bem assim, cara, eu tenho um pouquinho mais de conhecimento que você, mas você é capaz. Dá a mão e vamos junto. Âmbito alianças, amizades. Cara, eu amo andar com você. Você é um cara que a gente ficou um tempo, né, longe... por fases da sua vida, fases da minha vida, Sim. Você de mudança, eu de adaptação de novos também, projetos. Né? A gente dormia tarde, acordava cedo, tá tudo certo. Mas é aquela coisa, é o tipo da pessoa, a gente é gostoso andar junto, porque a gente cresce. Todo dia a gente conversa, a gente descobre uma coisa nova, coisas que um pode agregar e pode crescer. Né? Ser o fermento na vida do outro. Isso é bacana, entendeu? Não é uma falácia só... Tipo, não tô aqui no podcast e eu sou muito verdadeira. Gente, quando eu não gosto, não tem como. Ele conhece a minha cara. Quando eu... então deu. Eu não consigo ficar num ambiente onde eu não estou gostando das coisas. Primeiro, eu vou dizer pra pessoa que eu não tô gostando. De uma maneira ou de outra. Hoje eu aprendi a ser educada. Antes eu não era. Antes eu era... Hoje eu aprendi a ser educada. Então, assim, eu pego o meu Tiranossauro Rex roxo, jogo pra dentro da gaiolinha, fecho a tramelinha lá. Inclusive, o nome é Barney. Mentira, tô gostando. É o dinossauro roxo. O meu é um pouquinho pior que o Barney, porque ele tem as garras. Antes, não. Ele aflorava, assim, né? Então, quando eu ia, geralmente, falar pra alguém que eu não gostava, eu era...
muito direto e às vezes as pessoas não estão preparadas para o seu direto, né? Então eu entendi que o ser direto e eu passar a informação do que eu estou gostando ou não, eu tenho que ser assertiva, porém não preciso ser mal educada, né? E talvez eu ser verdadeira, eu passava por mal educada. E aí eu não falava, gente, mas eu não fui mal educada, eu só falei a verdade. Era a minha visão. Agora eu entendi que, por causa dos temperamentos, tem gente que eu vou falar bem assim, cara, eu não gostei da roupa que você está, não ficou bem você. Entendeu? Então hoje eu não vou falar assim, cara, você tá parecendo uma capa de bujão, né? Mas tudo bem. Eu vou falar assim, querida, vamos fazer uma colorimetria, vamos num design, vamos sei o quê. E brincando, né? Eu entendi hoje o temperamento das pessoas. Até porque o papel de um bom comunicador é saber se a comunicação está chegando certo, né? Exato, mas porque... gente, abominem essa frase. Eu sou responsável pelo que eu falo, não sou responsável pelo que os outros ouvem. Sim, você é responsável por muito tempo eu falava pelo que os isso, outros confesso. ouvem. Sim, a responsabilidade não é do outro. Não transfira, seja autorresponsável. Sim. Você tem que ter uma comunicação que... A tua verdade, ela tem que chegar a verdade no ouvido do outro e o outro tem que entender a tua verdade. Olha. Não é colocar a goela abaixo, mas tem que ser tão transparente e tão assertiva de uma maneira que você possa atingir todo mundo, independente de classe social, independente de idade, independente de situação, mas que ela chegue assertiva. E isso é um papel de um bom líder, entendeu? Sim. O bom líder é aquele que inspira. É muito bom a gente se reconhecer, né? Eu confesso que por muito tempo eu achava que eu era um bom líder e usava exatamente essa frase. Tipo, sou responsável pelo que eu falo, não pelo que a pessoa interpreta ou pelo que ela ouve. E era vamos colocar o português claro, é um dos piores pecados que eu já cometi. Exatamente. Né? Mas tô perdoado, tá tudo certo, já foi, mudou, é nova vida. Exatamente. Eu também pensava assim. Acontece. Mas aí eu entendi que eu estava sendo irresponsável. A gente é humano, né? A gente erra também. Não tem isso? E eu estava sendo irresponsável nisso de falar bem assim, eu fiz a minha parte. Né? Aí agora é problema com ele. Irresponsabilidade, verdade. Né? E cobrava do outro a responsabilidade dele. Aí a pessoa ficava meio tipo assim, né? Não tô entendendo. Porque ela realmente não entendeu. Então, o bom líder é isso, entendeu? É aquele que inspira. É aquele que a pessoa chega e fala assim, cara, eu quero andar junto com você. Sim. Você não é perfeito. Você fala pra caramba. Tem você, às vezes, né, fala muita coisa e eu não peguei metade do que você falou, mas eu quero andar com você. Porque, de alguma forma, você traz coisas boas pro meu dia. Aí tem pessoas que a gente anda, né? Junto, e a gente chora junto, a gente dá risada junto, a gente almoça junto, chega no fim do dia a gente discute, porque é um saco às vezes você ficar o dia inteiro com a mesma pessoa e não sei o que, mas acabou, a gente fica 15 dias sem se falar, aí manda um direct, pô, tô com saudade, pô, mas você não fala mais comigo. Sim. Isso... É só bom dar uma ressalva também, cuidado com os faladores, porque tem muitas pessoas que usam a comunicação de forma errada, é um bom comunicador, mas só fala. Papagaio até fala. Papagaio até fala. Tem pessoas que usam a comunicação pro lado do mal e não é tão legal. Tenta entender a essência da pessoa, tenta entender se tem congruência, sabe? Com o que ela fala, com o que ela pratica. Da onde tá vindo essa informação, cheque fatos. A gente passou por alguns pontos, inclusive juntos a gente passou por algumas coisas que obviamente que eu não vou falar aqui, mas... Não há necessidade. Acontece. Não há necessidade. Não há necessidade. Mas foi bom. Né? E são fases. Gente, outra coisa. Respeitem as suas fases. Não queira... quem está começando, quer palestrar ou, de alguma forma, acha bacana esse mundo do network, alguma coisa, vem andar com a gente. Eu faço convite porque respeite a sua fase. Se você pula degraus, é igual assim. Você está no primeiro degrau, você quer ir para o terceiro, você talvez no primeiro pulo você... vai conseguir. Aí você está no terceiro, quer ir para o quinto, pulando o quarto. Você vai desequilibrar. Você pode torcer um pé, você pode torcer um tornozelo, você pode cair de costas. Respeite a sua fase. Aprenda. Não acelere o processo.
Tudo é fase. Nós passamos uma Sim. fase onde a gente não estava. Realmente, a gente estava no meio do Tiroteio. redemoinho. No redemoinho. Inclusive, tiro eu pra conheci tudo a quanto- Fê nesse redemoinho, inclusive, né? Faz parte. todo mundo atirando, a gente no meio do redemoinho, não sabia se a gente abaixava, se a gente salvava o amigo, entendeu? O que a gente fazia. Boa época, boa época. Depois que acalmou, a gente falou, caramba, quem que é o doido? É a gente de estar aqui. Mas são fases. E se não tivesse surgido essa fase... Eu já tenho até nostalgia da boa Não é? época. Boa época, boa época. Se a gente não tivesse passado essa aliança hoje, não se estabeleceria, entendeu? Esses novos projetos surgindo não seriam viáveis, Sim, entendeu? sim. Excelentes pessoas que eu conheci naquela fase, hoje a gente não estaria fazendo projeto juntos, não fariam parte da minha vida. Então, respeite as suas fases. E volto a dizer, você que acha, cara, eu não tenho nada para agregar, é a pessoa que mais tem. Isso Entendeu? é verdade. Todo mundo tem uma história. E a tua história, contada da maneira certa, com a essência certa, você sendo verdadeiro, ela, com todo o passo a passo certinho, vai transformar a vida de alguém. É sobre isso. Ela vai transformar. E aí o espaço, né, do Conexões Visionárias é esse espaço, entendeu? Não é só eu vou lá para me conectar. A conexão, ela faz parte. Mas primeiro você vai se inspirar, você vai conectar e vai sair de lá transformado e transformando. E a gente está desenvolvendo uma metodologia também, que vale falar, já que a gente está falando sobre conexão, que todo mundo sai de lá conectado com todo mundo. Exatamente. Não é que nem essa linha de networking, e não falando mal, obviamente, vocês estão entendendo da forma que eu estou falando, mas não é essa linha de eu dou uma aula e deixo vocês fazem o network aí. Do tipo assim, Né? agora não, todo a gente mundo, tem uma metodologia, uma né, estruturação 2 minutos, diferenciada. 1 minuto para falar. Cara, você tá num evento, às vezes, de 100 pessoas, você não vai conseguir. Às vezes você vai falar naquele momento com uma pessoa que não é a tua fase, não é você para a fase dela e nem ela para a tua fase. Às vezes a pessoa que você precisava tá se comunicando tá atrás dela. É entendeu? a conexão que ela vai te gerar, inclusive. Exatamente. E é por isso, só vai dar match quando a coisa é real, quando é verdadeira. E o objetivo não é só conectar, eu sair de lá com 10, 20, 30 WhatsApp, que vai chegar uma hora, eu vou deletar, porque eu nem vou lembrar para que eu tô no WhatsApp dessa pessoa, para quê. Ou você tá em 500 grupos lá que só ocupam espaço. Sim. Aí você tá usando isso para captação de lead Exatamente. só, ou só para ficar disparando mensagem um por um, não. e sabe que 99,9% daquelas pessoas nem até te bloquearam e você tá mandando ainda as mensagens. Exatamente. Tá perdendo tempo. Exatamente. Isso é falta de conexão verdadeira. Fê, infelizmente o nosso tempinho, Tá ótimo. mas Foi um eu prazer. gostaria que você desse um último recado para o nosso pessoal e agradeço mais uma vez de você estar aqui. É uma honra ter essa comunicação maravilhosa, essa conversa gostosa que a gente sempre tem, né? Agora, desta vez, gravada. É verdade, porque a gente conversa assim, viu, gente? Não é porque a gente tá no microfone, mas geralmente é desse jeito que a gente conversa. Eu que, primeiramente, quero agradecer a você, né, pelo convite, ao Dan, por estar aqui com a gente. A você que teve paciência, nos ouviu e está nos assistindo. E convidar vocês a andarem com a gente. Não é só nos visitar. Porque a partir do momento que você nos visitar e você entender a essência do Conexão Visionária, inspirar, conectar e transformar, não é apenas um movimento de network. Está longe disso. Ali é para você mostrar quem você é, o seu eu verdadeiro, e entender o eu verdadeiro dos outros. E isso vai fazer com que... E o eu verdadeiro dentro de você também, caso você esteja perdido. É bom, né? Exatamente. Desculpa exatamente. interromper a sua última mensagem, mas... E você, o andar junto é muito significativo. Vou talvez ser chata no que eu vou falar. Você faz grandes coisas sozinhos? Faz. Mas junto, com alianças e parcerias certas, você anda quilômetros à frente e constrói coisas sólidas. Sozinho, você ganha grana? Ganha. Mas junto com parceria, a grana fica em segundo lugar. Porque você consegue perceber que a solução está realmente nas pessoas. Então, o meu convite é:
vem com a gente, chama a gente no direct, entendeu? Manda um oi, vi vocês, ou quero saber mais. A gente tá lá, abre o espaço. Eu tenho o maior prazer de receber as pessoas. Eu amo. E eu descobri que o meu propósito é servir e honrar. Então, eu amo servir, não só café, né? Porque eu faço um bom café, tá? Diga-se de passagem. Vem andar com a gente. É o convite que eu faço para vocês. Mais uma vez, me senti honrada pelo convite. Gratidão a Deus primeiro pela oportunidade, né? Por estarmos aqui. E exatamente. E todas as pessoas que fizeram parte da nossa fase anterior, gratidão a vocês, porque se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui hoje. Temos total então eu honro vocês e gostaria que quem estiver aí, tiver interesse em andar com a gente, todos serão bem-vindos. Só vem. Em resumo da obra, meus queridos amigos, é assim que se encerra mais um episódio da Ghoul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Permaneça bem, permaneça seguro, que Deus acompanhe o dia de vocês, a vida de vocês. E nos vemos no próximo episódio. Um grande beijo. Tchau! Tchau!